Olá, pessoal! Nos vídeos que vocês vão receber agora, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que vão ser cobrados na prova de dependência da segunda série. Os conteúdos que a gente vai revisar serão os conteúdos de termologia, então a gente vai relembrar o que é calor, como acontecem as trocas dessa energia térmica, variação de temperatura e vamos revisar também o conteúdo de ondas. Vamos começar revisando o conteúdo de termologia. Para isso, a gente primeiro tem que estabelecer o que é temperatura e o que é calor. A temperatura vai ser a medida do estado de agitação das partículas de um corpo. Definir uma temperatura para um corpo significa que você está medindo o grau de agitação das partículas daquele corpo. O calor já vai ser uma medida de energia. Então, calor é uma energia térmica, uma energia em trânsito. Então, uma energia que pode ser transferida de um corpo para outro e que passa espontaneamente de um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor. Isso é muito importante. Significa que espontaneamente, então de forma natural, a gente vai ver um corpo que tem uma temperatura maior, que tem um grau de agitação das partículas que formam esse corpo maior para um corpo que está com uma temperatura menor. A gente não vai ver isso acontecendo de forma natural, ao contrário. Um corpo mais frio, uma temperatura menor, passando essa temperatura para um corpo com temperatura maior. A geladeira ela faz isso, ela transfere temperatura menor para corpos com temperatura maior, quando a gente quer gelar alguma coisa. Só que ela acontece de maneira forçada. Isso não vai acontecer de forma natural. Se você pega um copo de café e deixa ele parado, o que vai acontecer? Aquela temperatura daquele líquido que está maior do que a temperatura ambiente, ela vai ser transferida para o ambiente e o café vai chegar um momento que vai estar com uma temperatura menor. Nunca vai acontecer desse café ir absorvendo temperatura e aumentando a sua temperatura, de sua agitação das partículas e aumentando a sua temperatura e aumentando. Então, o calor, ele é uma energia térmica em trânsito, é uma energia que passa de um corpo para outro, sempre o corpo de temperatura maior, passando energia para o corpo de temperatura menor. Essa temperatura, ela é uma medida que vai ter uma unidade associada. A gente vai ver que existem 3 escalas de temperaturas, 3 unidades de temperaturas que são muito usadas. Uma delas é o grau Celsius, muito utilizada na maioria dos países. Quando a gente assiste a previsão do tempo na televisão, que fala que no dia seguinte vai fazer uma máxima de 30 graus, a gente está falando em uma temperatura na unidade da escala Celsius. Quando a gente pega um termômetro, vai medir a nossa temperatura para verificar se a gente está com febre, a escala daquele termômetro está calibrada na escala da unidade do grau Celsius. Então essa é uma escala muito comum no nosso dia a dia. Existe a escala do grau Fahrenheit, é uma escala que não é muito utilizada aqui no Brasil. Essa escala é utilizada muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai usar essa escala como referência de temperatura. Então, lá nos Estados Unidos, se você assiste a previsão do tempo, você vai ver que eles usam a escala do Fahrenheit. Então, o valor informado na reportagem vai estar em Fahrenheit. E também tem a escala Kelvin, tem a unidade do Kelvin, que é muito utilizada em laboratório e é a unidade de temperatura no sistema internacional. Então, a gente vai trabalhar muito com essa unidade em Kelvin. Escalas termométricas vão definir a unidade da temperatura, a unidade da medida da temperatura. Como a gente vai medir essa temperatura? A gente mede temperatura utilizando termômetros. Então, os termômetros eles vêm calibrados com uma dessas escalas e a partir do momento que a gente coloca esse termômetro em contato com o corpo, que a gente quer medir a temperatura, a gente consegue estabelecer essa medida pela lei zero da termodinâmica. Essa lei fala que se 2 corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, esses corpos estão em equilíbrio térmico entre si. O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é corpos com a mesma temperatura. Então, estado de equilíbrio térmico significa que os corpos têm a mesma temperatura entre si. Então, essa lei zero fala o seguinte: se eu tenho um corpo A e um corpo B em equilíbrio térmico, então os dois estão com a mesma temperatura,
temperatura do A é igual à temperatura do B, e eles também estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, um corpo C, significa que a temperatura dos três é igual. É isso que a gente faz quando a gente quer medir a nossa temperatura. A gente coloca o termômetro em contato com o nosso corpo e depois de um certo tempo vai haver troca de calor. Então, eu que estou com uma temperatura maior do que a temperatura do termômetro, vou transferir energia para o termômetro. Se o grau de agitação das partículas do mercúrio daquele termômetro aumenta, a sua temperatura aumenta e aquela colunazinha de mercúrio vai aumentar na escala e vai me indicar a temperatura em graus Celsius do corpo. Então, o meu corpo está entrando em equilíbrio térmico com o corpo do termômetro. E aí, os dois passam até a mesma temperatura e a gente consegue determinar essa medida. Atenção! Duas escalas começam com grau. Grau Celsius, grau Fahrenheit. O Kelvin não é grau Kelvin, só Kelvin. Como vão funcionar essas escalas termométricas? A escala que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é mais comum, que é a escala do grau Celsius, ela vai ter o seguinte: o ponto de fusão do gelo, então o ponto onde o gelo deixa de ser sólido e passa a ser líquido, vai acontecer no ponto onde a temperatura é igual a 0 graus Celsius. Então, a escala de graus Celsius, ela vai ter um zero, onde a gente tem o ponto de fusão do gelo, é determinado pelo ponto de fusão do gelo. Pode ter valores negativos e pode ter valores positivos. E na posição de 100 graus Celsius, né, da escala, a gente tem um momento onde a água entra em ebulição. Então, a gente tem dois momentos bem determinados nessa escala. O momento de fusão do gelo é o momento onde a escala é igual a 0 graus e o momento de ebulição da água é o momento em que essa escala está a 100 graus Celsius. Então, quando a gente coloca uma panela com água para ferver, quando a água começa a borbulhar, quando a água ferve, significa que aquela água está a uma temperatura de 100 graus Celsius. Qual é o correspondente na escala Fahrenheit? O ponto de fusão do gelo na escala Fahrenheit não vai acontecer no ponto zero da escala, vai acontecer no ponto igual a 32 graus Fahrenheit. Então, quando a gente olha para essas duas escalas, o ponto zero da escala Celsius vai corresponder ao ponto de 32 graus Fahrenheit. O ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit vai corresponder à posição de 212 graus Fahrenheit. Então, a gente percebe que a escala é bem diferente da Celsius. Enquanto na Celsius, esse ponto de ebulição, né, a água ferve a 100 graus, na escala Fahrenheit, quando a água ferver, significa que ela está a 212 graus Fahrenheit. E a escala Kelvin? A escala Kelvin vai ser mais diferente ainda. O ponto de fusão do gelo corresponde à posição de 273 kelvins e o ponto de ebulição da água corresponde à posição de 373 Kelvin. Então, essas escalas são bem diferentes entre si. A temperatura de 0 graus Celsius corresponde à temperatura de 32 Fahrenheit, que corresponde à temperatura de 273 Kelvin. A gente vai usar essas escalas para construir as regrinhas de transformações de unidades de temperatura. Como a gente viu, a temperatura de 273 kelvins corresponde à temperatura de 0 graus na escala Celsius. Portanto, a regrinha de transformação de Celsius para Kelvin vai ser a temperatura em Kelvin vai ficar a temperatura que está em graus Celsius mais 273. Por quê? O zero na escala Celsius não corresponde a 273 na Kelvin. Então, se eu quero passar o que está em Celsius para Kelvin, é só eu somar 273. A gente vai utilizar muito essa transformação. Se eu quiser passar Celsius para Fahrenheit, Celsius para Fahrenheit, ó, essa para essa. Então, Celsius para Fahrenheit vai ser a temperatura em Celsius sobre 5 dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, porque o zero da escala Celsius corresponde à temperatura de 32 na Fahrenheit sobre 9. Então, Celsius para Fahrenheit, a gente utiliza isso aqui. E se eu quiser passar Fahrenheit para Kelvin? Fahrenheit para Kelvin, eu vou usar isso aqui, ó. Fahrenheit menos 32 sobre 9 vai ser Kelvin menos 273, porque ó, o 32 corresponde a 273 nas escalas, sobre 5. Então, essa aqui a gente vai usar para Celsius, passando para Fahrenheit, e essa daqui
Fahrenheit para Kelvin. Com essas medidas de temperatura, a gente vai conseguir determinar essa troca de energia térmica. A gente vai determinar essas quantidades de calor que vão ser transferidas de um corpo para outro. Quando a diferença de temperatura entre dois corpos, vai existir então uma troca de calor entre eles até que eles atinjam o equilíbrio térmico, até que eles atinjam a mesma temperatura. A gente vai ver como vai ocorrer então essa transferência de energia, essa transferência de calor. Essa transferência de energia, esse calor trocado, a gente vai chamar de quantidade de calor. E a gente vai perceber que existem duas formas de troca de calor. As trocas de calor que vão ter variação de temperatura, que a gente vai chamar de quantidade de calor sensível, e vão existir trocas de calor que vão ocorrer mudança de estado físico, que a gente vai chamar de quantidade de calor latente. O que significa essa mudança de estado físico? Mudança de estado físico é sólido para o líquido ou líquido para o gasoso. Então a gente tem três estados físicos da matéria. A gente pode encontrar corpos na forma sólida, na forma líquida ou na forma gasosa. Quando a gente ferve água, forma líquida, e essa água se transforma em vapor, está ocorrendo uma mudança de estado físico da água. Ela está mudando o seu estado líquido para o estado gasoso. Então, existem duas maneiras de se trocar calor: variação de temperatura, mudança do estado físico. Como vai funcionar essa mudança onde a gente tem variação de temperatura, que a gente vai chamar de calor sensível? A gente vai poder calcular essa quantidade de calor sensível a partir da variação da temperatura, dependendo dessa variação de temperatura. Então, se o calor sensível está relacionado com variação de temperatura, essa quantidade de calor, que a gente vai representar pela letra Q maiúscula, vai depender da variação de temperatura. Então, ΔT é variação de temperatura, vezes a massa, vezes o calor específico. O que é calor específico? O calor específico é uma característica do corpo, é uma característica da substância que compõe aquele corpo, que está relacionado com a capacidade de conseguir variar mais ou menos sua temperatura. Então, está relacionado com o material que é feito o corpo. Se a gente tem uma barra de alumínio e uma barra de ferro, e as duas barras são aquecidas, o comportamento também é diferente, porque a troca de calor, essa troca de energia térmica, vai acontecer de maneira diferente por conta do calor específico, a quantidade que depende da substância que compõe aquele corpo. Então, uma barra de ferro é diferente de uma barra de alumínio. Logo, ela vai trocar calor de maneira diferente, ela vai variar a sua temperatura mais ou menos dependendo da sua composição. Esse calor específico, então, ele vai depender da massa e da capacidade térmica. O que é essa capacidade térmica? Atenção! A gente vai representar calor específico e capacidade térmica pela letra C, mas o calor específico é o C minúsculo e o C maiúsculo é a capacidade térmica. Essa capacidade térmica é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura em 1 grau Celsius de um certo corpo. Então, o calor específico está relacionado com a composição do corpo, com o material que ele é feito, e a capacidade térmica é a quantidade de energia para aumentar ou diminuir 1 grau Celsius daquele corpo. Essa capacidade térmica vai depender da quantidade de calor e da variação de temperatura, e depende da quantidade da massa. Quanto maior a massa, menor vai ser a variação da temperatura. Quanto menor a massa do corpo, maior a variação da temperatura. Mais fácil vai ser variar a temperatura desse corpo. Então, a gente pode calcular essa quantidade de calor sensível, que depende da variação de temperatura, tanto a partir do calor específico como da capacidade térmica, tanto pela composição do corpo ou pela quantidade de energia para variar 1 grau Celsius desse corpo. Já a capacidade térmica, se a gente quiser calcular a quantidade de calor a partir dessa capacidade, ela vai ser a quantidade de calor sensível igual a capacidade térmica do corpo vezes a variação de temperatura. Lembrando que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Qual a relação entre calor específico e capacidade térmica aqui? Então, a multiplicação da massa pelo calor específico resulta na capacidade
capacidade térmica do corpo, quantidade de energia para aumentar ou diminuir 1 grau Celsius daquele corpo. Se a gente calcula a quantidade de calor, a gente tem uma unidade associada. Toda medida sempre tem uma unidade associada a ela. Quais são as unidades possíveis para a quantidade de calor? Caloria é uma unidade muito comum no nosso dia a dia. Quando a gente compra um alimento no supermercado, na embalagem dele vem a informação das calorias. Quando uma pessoa está interessada em fazer dieta, por exemplo, ela geralmente conta a quantidade de caloria que ela vai consumir no dia. Caloria é uma unidade de medida e ela está relacionada com a quantidade de calor. A gente pode calcular a quantidade de calor com a unidade da caloria. Mas eu falei que o calor é uma quantidade de energia térmica, é uma forma de energia térmica. E a energia tem a unidade do joule. Então a gente também pode encontrar a unidade do joule, já que calor é uma energia. Se a gente quiser relacionar a unidade do joule com a unidade de calorias, uma caloria corresponde a aproximadamente 4,18 joule. Outra unidade também comum para a quantidade de calor é o BTU. O BTU é a unidade de energia britânica que a gente usa muito para equipamentos de refrigeração. Ar-condicionado vem com a informação de quantidade de calor em BTU, geladeira. Então, equipamentos que têm a função de reduzir a temperatura, que é o caso do ar-condicionado e da geladeira, vai ter essa quantidade de energia aí, essa quantidade de calor medida em BTU. Um BTU vai corresponder a 1055 joules ou a 252 calorias. Então a gente tem essas três possibilidades de unidades para a quantidade de calor: caloria, joule e o BTU. Como eu falei, tem duas formas de a gente medir quantidade de calor: ou a partir da variação de temperatura, ou quando ocorrer mudança de estado físico do corpo, que a gente vai chamar de calor latente. Esse calor latente vai ser calculado como o quê? Quantidade de calor latente igual a massa do corpo vezes o calor latente. Esse calor latente está relacionado com o calor específico, está relacionado com a composição do corpo. E vai depender do estado e da mudança de estado. Então, se a gente tem uma transformação entre sólidos e líquidos, o calor latente tem um valor. Se a gente tem uma transformação entre o estado líquido para o gasoso, a gente tem outro valor de calor latente. Esse calor latente vai depender da mudança de estado que vai ocorrer. Quando a gente aquece a água, a gente ferve a água, o calor latente, ele vai ter um valor, que a gente vai chamar de calor latente de vaporização. Quando a gente esquenta a água está passando do estado líquido para o gasoso. Mudança de estado chamada de vaporização. Quando a gente pega essa água líquida e congela para virar gelo, a gente está transformando o líquido em sólido. Então a gente está solidificando. A gente tem a mudança de estado da solidificação. O calor latente vai ser diferente também. Então depende da mudança de estado ali que a gente quer fazer. Então é importante na hora de resolver os exercícios sobre quantidades de calor, prestar atenção qual é o tipo de quantidade de calor que a gente tem. Se vai ser com variação de temperatura ou com mudança de estado físico da matéria. Vamos ver como ocorrem essas mudanças de estado físico. Lembrando que os estados físicos são sólido, por exemplo, gelo, estado líquido, a água na forma líquida e no estado gasoso, vapor de água, por exemplo. Como vão ocorrer essas mudanças de estado? Se a gente tem uma mudança do estado sólido para o líquido, a gente tem uma mudança de estado chamada de fusão. Então a fusão ela vai ocorrer quando a gente tiver a transformação de uma coisa sólida em líquida, quando a gente tiver essa mudança de estado. Um gelo, ao derreter e virar água na forma líquida, a gente tem uma fusão. A transformação do líquido para o gasoso a gente vai chamar de vaporização. Então, ao ferver a água na forma líquida e ela vai virar vapor, a gente tem uma mudança de estado chamada de vaporização. Do gasoso para o líquido, então o inverso da vaporização é a liquefação. O vapor, o gasoso, virando líquido, liquefação. Ou também pode ser chamado de condensação. É quando a gente tem vapor de água virando água na forma líquida. Também pode ocorrer a mudança de estado do líquido para o sólido. O líquido para o sólido vai ser chamado de solidificação. Percebam que os nomes são bem fáceis de relacionar com as mudanças de estado.
para o sólido. Está virando sólido? Solidificação. Então, do líquido para o sólido, quando a gente coloca a forminha de gelo com água líquida no congelador para fazer gelo, a gente está fazendo uma mudança de estado chamada de solidificação. A gente está solidificando o líquido. E a última mudança de estado que a gente vai ver é a sublimação. A sublimação ela vai ocorrer quando o estado sólido virar gasoso sem passar pelo líquido. Então, um corpo no seu estado sólido vai direto para o estado gasoso sem virar líquido, chamado de sublimação. O gelo seco é um exemplo de mudança de estado da sublimação. O gelo seco está no estado sólido, ele está a uma baixa temperatura. Quando a gente expõe esse gelo à temperatura ambiente, por exemplo, que é maior do que a temperatura desse gelo seco, ele vai ter sua temperatura variando e ele vai se transformar do sólido direto para o gasoso. É por isso que a gente vê aquelas fumacinhas saindo do gelo seco, porque está ocorrendo ali o fenômeno da sublimação. O gelo seco que estava em estado sólido está passando direto para o estado de vapor, para o estado gasoso. A cânfora também vai acontecer isso. A cânfora no seu estado sólido, ao ser aquecida, ao ter sua temperatura aumentando, ele vai direto para o estado gasoso. O iodo vai acontecer isso também. Seu estado sólido, ao ser aquecido, ele vai direto para o estado gasoso. Mudança de estado chamada de sublimação. Então essas foram as mudanças de estado físico da matéria. E a gente vai precisar disso daqui quando a gente for calcular as quantidades de calor latente, que é a quantidade de calor relacionada com a mudança de estado físico do corpo.